Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Você pode não acreditar. Há uma nova evolução no caso dessa briga por tarifas entre Estados Unidos e China. Agora, de manhã, já é mais tarde, evidentemente, na China, nós temos esta notícia aqui. Em nova reação, China eleva a tarifa sobre produtos dos Estados Unidos para 125%. Quer dizer, os Estados Unidos aplicaram, a China repicou de novo. Já perdi a conta de quantas vezes teve aplicação e replicação. Mas cresce essa guerra e torna absolutamente inviável o enorme comércio entre a China e Estados Unidos. Torna absolutamente inviável. Não dá para negociar, não dá para comerciar com tarifas deste tamanho. Imagine 125%, mais que o dobro, mais que o dobro. Um produto que custa $100, vendido por 225. Não dá. Fica fora do alcance da grande massa consumidora, inclusive nos Estados Unidos. Então, isso vai acabar de alguma maneira numa negociação entre os dois países. Olha aqui mais notícias da Veja. Guerra comercial de Trump desencadeia reações e gera prejuízos, inclusive nos Estados Unidos. É a reportagem de capa da Veja que já está nas bancas. Olha a capa. A marcha... Não ouvi. Não estamos mostrando a Veja. A capa da Veja é o Trump, com uma roupa estranhíssima, e o título é A Marcha da Insensatez. A Marcha da Insensatez. Deixa eu ver os itens que o noticiário da Veja acumulou. Com os subsídios, tarifa do Brasil sobre Estados Unidos é de 3%, não 11%. José Casado, que é o grande jornalista da Veja. Trump aposta no estado hiperativo para reanimar espírito animal. Vilma Grzinski, secretário do Tesouro, é uma força moderadora para conter Trump. Radar econômico, invasão chinesa, como o setor de telefonia avalia o tarifaço. Então, são as principais manchetes sobre esse caso, né? Sobre esse ataque de loucura do presidente americano Donald Trump, que está botando o mundo de cabeça para baixo. A China eleva a taxação sobre Estados Unidos para 125% e Xi diz não haver vencedor na guerra tarifária. Essa frase é uma frase que conduz ou pode conduzir a um acordo, porque o problema agora é político e cada um tem que dar uma satisfação ao mundo e principalmente às suas populações que sai vitorioso dessa briga, dessa guerra. Então, a frase do Xi é uma frase de bandeira branca, de pacificação. E Xi diz não haver vencedor em guerra
tarifária. E também é uma verdade, porque chegou num limite que não dá mais para subir, ninguém quer descer, ninguém quer dar o braço a torcer, e vai ter que ter um acordo, alguma coisa que deve acontecer, inclusive rapidamente. Olha, essa noite nós tivemos um problema na capital do Chile, Santiago, né? Jogavam Colo-Colo e Fortaleza de São Paulo, de Fortaleza, do Rio Grande, do Ceará, no meio, numa parte do segundo tempo, estourou um conflito na torcida. O conflito não se dirigia à pequena torcida do Fortaleza, que estava lá devidamente guardada e separada, mas um conflito interno da torcida considerada violenta do clube chileno Colo-Colo. O conflito se estendeu para cercanias do estádio, a polícia reagiu e 2 jovens, 2 menores de idade, foram mortos. Então houve morte, o jogo foi suspenso, se tentou evacuar o estádio, ele foi evacuado para continuar o jogo, os jogadores não tinham mais espírito para continuar, enfim, foi uma coisa muito feia, com muita violência, redundou em 2 mortes, que precisa encontrar um ponto final. Não dá para você pegar um esporte e transformar num espetáculo medieval, com mortes, assassinatos e tudo isso. E teve outras coisas, explosão de bombas, objetos arremessados, pedaços do alambrado, pedaços de ferro desse tamanho, pontudos. Isso eu vi ontem pela televisão, uma coisa pavorosa, uma coisa mortal, e foi mortal mesmo. Parece que um policial que teria atirado nos meninos foi preso, aí eu já não avanço mais. Outra catástrofe é a que acontece em Santo Domingo, São Domingos, capital da República Dominicana, uma casa de shows desabou, já tem mais de 200 mortos retirados dos escombros. Ontem eu conversei com um amigo dominicano, ele morava em Santo Domingo, agora mora em Punta Canas, que é uma cidade maravilhosa, litorânea, e ele diz que o que se comenta lá, o que se diz lá, é que havia que transformar o teto, né, transformar a parte superior num depósito de grandes máquinas, etc., super pesadas, e que a estrutura que cobre o telhado, o teto, não aguentaram. E desabaram sobre as pessoas que estavam assistindo o show de um cantor importante da República Dominicana, que também morreu nessa história. Ainda no capítulo catástrofes, essa é pequena, na marginal do Tietê, que é uma via muito importante para quem não está em São Paulo, uma das vias vitais em São Paulo, apareceu um buraco, dizem que é produto das chuvas, um buraco não, uma cratera, deu um congestionamento monumental em São Paulo, muita chuva também, e pelo menos isso está movimentando todas as empresas ligadas à eletricidade, à água, prefeitura e tal. Por enquanto, eles descobriram que existe uma cratera. Parabéns. Foi o que eles descobriram. Quer ver? O Globo publicou uma foto trágica, mas lindíssima do que aconteceu ontem em São Paulo. Olha aqui, São Paulo, meio-dia. Aí veio uma chuva depois. O breu que cobriu São Paulo na tarde de ontem
antecedeu temporal de granizo que causou alagamentos e queda de árvores e deixou 100 mil endereços da capital sem energia elétrica. Região do ABC também foi castigada. Essa é a fotografia de São Paulo ontem ao meio-dia. Olha que horror. E é uma fotografia artisticamente muito bonita e que consegue transmitir a quem vê todo o pânico que essa situação criou. Né? É uma noite-dia terrível. Olha aí, para os curiosos, aparecem as três principais antenas das TVs. Aqui é a Avenida Paulista. Como é que eu estou identificando? Olha, uma antena, outra. Uma é da TV Cultura, eu acho que é essa. Essa aqui é da Globo e da Gazeta. E essa aqui é da Rede TV. São as antenas que estão no espigão da Paulista. Continua a Avenida Doutor Arnaldo, enfim, vai até o Sumaré. Então, essa é uma panorâmica do desastre de ontem. Bom, vamos ver aqui. Olha, uma notícia boa no Rio de Janeiro. Governo e metrô assinam contrato para tirar estação Gávea do papel. Parada há 10 anos, obra da nova estação será retomada após acordo entre concessionária e Estado. Conclusão está prevista para 2028. Teve um outro acidente gravíssimo, um helicóptero de turismo, de passeio que tem em Nova York, dá um rápido passeio, dá uma vista panorâmica da cidade, caiu no rio Hudson, que é um rio que banha Nova York, e uma família espanhola, ele era um executivo da Siemens, essa família espanhola morreu, inclusive com crianças e tudo. Tem nos jornais uma foto da família pousando antes de levantar voo com as crianças e tudo com um helicóptero atrás. Um horror. Vamos para as manchetes. Os jornais estão um pouco atrasados porque basicamente não tem essa história que saiu agora do repique da nova tarifa aplicada pela China nessa luta estúpida patrocinada pelo presidente Trump. Eu acho que o Trump pirou, viu? Dá essa impressão. Porque você não sabe a motivação, você não sabe o objetivo, você não sabe onde isso chegou. Falando de não se saber a motivação, eu vi bastidores da história desse juiz que adotou um nome de Lorde inglês a vida toda, né? Acho que você está sabendo. Juiz, prestou concurso para juiz, tudo com nome falso, se formou e exerceu a magistratura, acho que durante 40 anos, está aposentado. Por que ele usou nome falso? Essa é a pergunta que a polícia e a justiça fazem. Ninguém sabe. Era para ganhar dinheiro? Aparentemente não. Ninguém sabe, ele mudou de nome. Pôs um nome, mudou de nome, falsificou um nome, criou um personagem. Bom, vamos ver aqui as manchetes principais. Do Globo, tarifaço já afeta empresas, bolsas caem e Trump vê custo de transição. No meio disso tudo, ele publicou um decreto liberando um pouco mais de água para os chuveiros americanos. Eu nem sabia, olha, minha ignorância, eu nem sabia que os chuveiros eram regulados, o fluxo é regulado. Aí ele liberou um pouco mais, ele disse que é para poder banhar com mais eficiência meus lindos cabelos. É verdade, não é piada, não, é verdade. No meio de tudo isso, ele ainda se preocupa com o fluxo
de água dos chuveiros americanos. Olha aí, peso de tarifas assombra bolsas, taxa da China chegará a 145%. Está aí o Estadão. A Folha se cansou desse assunto do Trump, porque é todo dia praticamente a mesma coisa. Olha aí, Tarcísio mantém avaliação positiva, mas reprodução dobra, aponta a Datafolha. Quer dizer, a avaliação sobre o governo dele. Ele está em dúvida, não sabe se eventualmente o Bolsonaro não for candidato, ele será, ou se ele será candidato à reeleição em São Paulo, onde ele tem, segundo pesquisa do Datafolha, praticamente todas as chances de se reeleger hoje, lembrando que a eleição é em 2026. Outra coisa importante é que o pessoal do Bolsonaro conseguiu o número de assinaturas suficientes para solicitar urgência no projeto de anistia. Então, isso não significa que o projeto de anistia vai andar. Tem muita coisa a ser vencida ainda. Tem que ter aprovação, e aí é o grande empecilho, do presidente da Câmara. A urgência, se o projeto andar, a urgência manda ele diretamente para o plenário, evita as comissões, torna mais rápida a tramitação do processo, se ele andar. Por enquanto, o presidente da Câmara está travando esse projeto de anistia. Bastidor, olha, eu já tinha contado para você isso, mas é interessante porque agora as coisas estão tomando um rumo oficial. Quando o presidente da Câmara era candidato a presidente da Câmara, ele estava em campanha, ele foi daqui para lá, de lá para cá, ele estava procurando, ampliar o número de votos, e foi eleito com um número enorme de votos. E aí, coisa de político, né? Ele prometeu para o pessoal do Bolsonaro, me dizem que inclusive para o próprio Bolsonaro, que colocaria em pauta, colocaria em votação o projeto de anistia que incluiria Bolsonaro. E prometeu para o outro lado, para o governo, para o PT que está interessado em escantear o Bolsonaro na próxima eleição, que não colocaria em pauta, era o compromisso que ele assumiu de um lado e do outro. O projeto não seria colocado em pauta. Agora ele está em palpos de aranha. Como é que vai fazer? Então está todo mundo cobrando dele. Tem gente que acha que o Centrão pode infernizar a vida dele. O PL é o partido com o maior número de deputados, enfim. Isso pode infernizar a vida do presidente. Tem lá, tem uma outra coisa grave que aconteceu em São Paulo, em Sorocaba. Olha aqui, PF investiga prefeito de Sorocaba por desvios na saúde. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca na casa do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, e nas sedes da prefeitura e do partido dele. A investigação apura desvios de verbas de saúde e transações suspeitas que teriam sido feitas pela cunhada do prefeito. A ação ocorre em momento de projeção nacional do político, diz a gestão Manga. Ele acha que aprontaram para ele, que é de propósito, que ele é totalmente inocente. Ele está com a imagem em crescimento, isso é verdade. Ele passou a ser contado como alguém que, lá no segundo nível, pode ser candidato a governador de São Paulo. Então, dizem que a administração dele é boa em Sorocaba. Eu não sei, Sorocaba é perto de São Paulo.
É bem pertinho de São Paulo. Tem muita gente que mora aqui em Santana de Parnaíba, da onde estamos transmitindo, que também é uma cidade da Grande São Paulo, e trabalha em Sorocaba. Tem ônibus que vão e voltam. É unido pela rodovia Castelo Branco, que é uma rodovia larga, bem asfaltada, privatizada, é excelente, excelente. Última turnê, assinado pelo Renato Terra. Última turnê de Gilberto Gil é de outra natureza. É preciso criar uma nova palavra para definir a turnê de Gilberto Gil. O que acontece no palco não é apenas um show. É como se a música fosse vestida pelo cinema. E dessa fusão brotasse uma terceira forma de arte. A obra de Gil é sobre liberdade, comportamento, consciência racial, amor e espiritualidade. Tá? Gilberto Gil fazendo essa turnê. Vamos ver os editoriais. Tem o valor aqui ainda que eu não mostrei. Escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China volta a derrubar mercados globais. Não tem mais manchete para colocar, é tudo igual. Indústria nacional teme efeito colateral do tarifaço. Tem um outro título no outro jornal dizendo o seguinte: o Brasil pode ganhar com isso. Então, ninguém sabe, gente. Não dá tempo de examinar. Sei lá se um computador moderníssimo, né? Tem uma outra coisa aqui no comércio mundial, especialmente na área de moda, que é importante. Prada compra Versace por 1 bilhão e 380 milhões de dólares. A Prada acertou com o grupo Capri Holdings a compra da Versace, aí dá o preço, em um acordo que visa a fortalecer sua posição como o maior grupo de moda da Itália. Voltou para a Itália. A Versace voltou para a Itália. Olha aí uma notícia no campo da moda importante. Envolve personagens, empresas históricas do mundo da moda no planeta. Editoriais. Datafolha reforça dilema eleitoral de Tarcísio. Comentando essa questão do Tarcísio ser candidato a presidente ou a governador. Pesquisa mostra boa aprovação ao trabalho do governador de São Paulo, que conseguiria um segundo mandato com folga, se a disputa ocorresse hoje, e no cenário nacional, apesar da baixa rejeição, ele perderia para Lula. Olha aí, olha o que vem aí embaixo, uma vergonha nacional. Censo escolar revela metas descumpridas, que o governo Lula tentou esconder, hein? Levantamento mostra leve incremento em matrículas do ensino médio e ampliação do ensino integral, mas país não consegue atingir objetivos do PNE para o acesso à educação infantil e ao modelo profissionalizante. Eu já tinha abordado esse assunto, recebi uma carta de uma professora, disse: "Ô Boris, se eu contasse", ela é aposentada, "se eu contasse para o senhor os meus problemas, o senhor choraria comigo". Aí ela contou que alunos saíam do que a gente chamava de 4º ano primário, 3º ano fundamental, hoje, 3º fundamental, os nomes vão mudando, as moscas mudam e a sujeira continua a mesma. Aí ela disse que tem criança que sai vai para o ensino médio, sei lá, sem saber
sem saber ler e escrever. Consegue O professor hoje não tem o domínio de poder reprovar, essa coisa, vamos aprovar. E, enfim, conclusão. O sistema Paulo Freire não está dando certo aqui no Brasil, não. Dizem que é um sistema, principalmente à esquerda, maravilhoso, Paulo Freire, nada. Sistema Paulo Freire não funcionou. Devia ser. Se é tão bom, aonde funcionou, me contem, por favor. O fato é o seguinte: existe. Eu não tenho nada contra o senhor Paulo Freire, dizem que foi uma boa pessoa. Ele era comunista, também é um direito que ele tem de ser comunista. Toda a questão dele, toda a questão do ensino, da pedagogia dele, está assentada na filosofia, se é que se pode chamar de filosofia comunista. E aí, olha o resultado. Olha o resultado. Vê outra loucura. Números oficiais de turismo incluem entrada de imigrantes venezuelanos. Quer dizer, o setor de turismo oficial comemora o aumento de não sei quantos por cento de entrada de venezuelanos no país. Gente, é tudo refugiado. E eles incluem no crescimento do turismo brasileiro. Isso é uma vergonha, estão superestimando a nossa burrice. Gleisi mescla embates com governadores e avanços na articulação no Congresso. Temos ministro novo, o Lula, que defenestrou o doutor Juscelino, botou agora o doutor Pedro Lucas, que é o líder do partido dele, do União Brasil, como ministro das Comunicações. Pedro Lucas é anunciado como novo ministro das Comunicações de Lula. Líder do União Brasil na Câmara, entra no lugar de Juscelino Filho, que deixou o cargo. Deixou nada, foi deixado. Oficialmente deixou, né? Mas é uma forma delicada de demitir. Recuo de Trump é alívio, mas crise segue azeda. Sob pressão, o presidente dos Estados Unidos foi forçado a mudar de rumo, escreve o Marcos Augusto Gonçalves. Trabalhei com ele muitos anos, é um bom colega e um jornalista de primeiro nível. PSOL vê situação de Glauber Braga delicada após brigas e isolamento. Ele está numa aparente greve de fome, dormindo num plenário, e ele foi cassado pelo Comitê de Ética, mas o Brazão, por exemplo, que é condenado, está lá acusado de matar, acusado de tudo quanto é crime, ele ainda não foi cassado. Então, isso deixa a Câmara numa situação delicada. Mota fala em pautar cassação de Chiquinho Brazão como equilíbrio após caso deputado só. Doutor Mota, Mota é elegante, passa brilhantina no cabelo, mas eu estou achando que com toda essa elegância, de vez em quando, prometer para os dois lados, enfim. China já cortou mais da metade dos fornecedores de carne bovina dos Estados Unidos. Enfim, tem greve na Argentina, parou a Argentina. Silveira fala em ampliar isenção da conta de luz e Haddad nega que a Fazenda estude a proposta. É assim que funciona esse governo, tudo coordenado. Sempre que um afirma, o outro nega. É perfeito, isso funciona maravilhosamente. Bom, quem tomou cafezinho conosco nesta sexta-feira? Simone Cruz,
não sei, desculpe, Simone ou Simoni, Iago Jacone, Silva Santos, Ian Oliveira, Salete Sprovieri, Alcides Neto, Edivan Lázaro, Luiz Irala, Elias Neto, Maristela Lamberti, Clairton Donato, Lenir Antonello, Tércio Ribeiro, Jurandir Machado, Daniel Afonso, Fernando Aguiar, de Lusiânia, Valéria Sade, de Volta Redonda, Marcos Dávila, de Rondonópolis, e Frederico Junqueira, de Abadiânia. Abadiânia é a terra do aquele homem que fazia milagres, está preso, lembra? De quem? João de Deus, isso mesmo. E Abadiânia, com a saída de João de Deus, está perdendo a economia, baixou. Um abraço, Frederico Junqueira. Espero que você não tenha sido atingido por essa crise de João de Deus. Segunda-feira estaremos aqui. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo cada vez mais. Tome café com ovo, você estará tomando uma refeição de ouro. Bom dia.